vitória importante aí para o Flamengo, né? Que lidera o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. O Flamengo é líder até a próxima quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Juventude. Teoricamente é um jogo fácil, né? Vamos ver que posição que está o Juventude. Juventude, teórica, Juventude é o terceiro colocado. Juventude tem 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos, né? Venceu o Ceará por 2-1, perdeu para o Botafogo e venceu o Vitória. As 2 vitórias foram em casa, né? É difícil vencer o Juventude na casa deles. O Atlético Mineiro meteu 4-0 na final e depois empatou, né? Jogando. Perdeu, parece, jogando. Ou não, pera aí. Se estou viajando. Ah, não, Juventude é outro, né? Juventude foi eliminado pelo Grêmio. Estou confundindo Juventude com o América Mineiro. Mas o América Mineiro também é outro time nojento de se enfrentar, né? Juventude e América Mineiro na casa deles. É embaçado. Eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance. Mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem. Porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens. Que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele. Todos. Já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos. E aí ele analisa sem a opinião de ninguém. Ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar. Mas, assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil. Bons mesmo, de verdade. Porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamam muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops. Professor, boa noite. Lucas Golatti, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego De Zerbi, o De Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o De Zerbi? Grande pergunta. Pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva o meu modelo, né? Mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo. O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo, né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas eu não peço realmente isso, porque o que eu passo para eles é a progressão. Então, chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo. Felipe, aqui, Gustavo. Tá aí uma parte bem representativa da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Gostamos da sugestão
da cabine do VAR não falar com o árbitro de campo. Unanimidade aqui. E ainda o nosso Vitor Biner sugeriu que acabássemos com um slow motion na hora de avaliar a jogada. Nunca deviam ter cogitado. Slow motion, É um desastre. câmera lenta, só serve para você entender se a falta foi dentro ou fora da área, onde foi o contato. Uma jogada em câmera lenta, uma jogada leve fica forte, uma jogada forte fica menos forte. Não existe, futebol não é assim. Futebol não é assim, eu não consigo entender. Bom, uma hora eu acho que vão usar melhor o VAR. Eu vou ser otimista, pronto. Aproveitar o gancho da arbitragem e mostrar para o nosso Foro Esporte do lance reclamado pelo torcedor gremista, pelos gremistas em geral. No primeiro tempo, o Flamengo já vencia o jogo por 1-0. A reclamação é pela mão na bola do Gerson. Breiler Pires, você daria pênalti? A bola toca no braço dele, mas ali, para mim, o Gerson, ele tá com as mãos para trás no lance, e na hora que o cruzamento sai, ela ainda desvia no jogador do Grêmio, e como é muito rápido... Do Flamengo. Desvia no Wesley e no jogador do Grêmio. Nessa imagem não está claro, mas a gente viu já em outros ângulos, a bola desviou mesmo no Wesley e aí depois bateu no Gerson. E no Gerson também, parece que ela bate no corpo e depois resvala no braço. Ele tá com as mãos para trás e quando ele percebe que a bola tá vindo em direção ao corpo dele, ele faz um movimento de se equilibrar. Porque não tem como o cara dominar a bola, sair jogando, dar um chutão com as mãos para trás. Então, para mim, não... Donan estava vendo o jogo do meu lado e falou, cal. Não? Na minha visão, não foi pênalti, não daria. Sou completamente contra... Foi o Pascoal, né? Foi, o Pascoal disse. Sou completamente contra esse tipo de pênalti. Haja amor com pênalti. Hein? Daqui a pouco, Bini, sabe o que vai acontecer? O jogador vai precisar jogar com... Já dei ideia. Com o braço amarrado. Não, já dei ideia. Como hoje em dia tudo virou dinheiro no futebol, você cria os shorts com bolso. Quando o cara tiver com a mão no bolso, correndo com a mão no bolso, com a situação ridícula, e mão grudada, aí você não marca o pênalti. Ali a bola desvia. Se ele tiver a mão no bolso, é pênalti. A bola desvia. Calção com bolso que você no futebol. Mas aí o cara que nunca estudou movimento, biomecânica, não tem como você jogar futebol. Assim, o simples fato do cara ter obrigado a correr com a mão para trás, sendo que o atacante... Futebol é um jogo de igualdades. Não é obrigado a criar jogada com a mão para trás, ele tem um movimento que o outro jogador não pode fazer, já é completamente desigual e fere a alma do jogo. Mas virou isso. Já que virou isso, perfeito. A mão tá para trás, não dá para marcar o pênalti. O problema é que o argumento de muita gente para marcar esse pênalti é mas eu já vi um monte de pênalti igual esse. É sempre assim. O problema para mim não é esse tipo de marcação errada. Quando tem o desvio do companheiro de time, aí não é pênalti. Quando vem do companheiro de time. Mas como se nesse caso, se tem um desvio e depois o Gerson faz um movimento de bloqueio ou antinatural... Não foi, pois é. Foi um susto. 90% dos pênaltis marcados com a bola batendo na mão não são pênaltis, na verdade, na essência do jogo. Pra mim... 90% dos movimentos que dizem que não são naturais O do Léo Pereira no meio da semana foi. Foi pênalti. Ali foi bloqueio. A verdade é que em alguns momentos é mais fácil você utilizar a arbitragem como bengala do que admitir que o Flamengo foi lá e foi muito superior. O Flamengo dominou completamente. Não, o gremista que está passando a análise do jogo por esse lance, ele não está entendendo nada. O Flamengo dominou o jogo. O próximo jogo vai entender, ou no outro, porque o time está jogando muito mal. O meu único ponto, Dona, só para complementar... O gremista, nesse momento, está fazendo duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Quinteiros. Ele está reclamando desse lance e está metendo o pau no Gustavo Quinteiros. Só isso. Mas só para passar para Dona. Dona, o meu único questionamento é, eu estou de acordo com a não marcação hoje. Só que eu também sei que daqui a 4, 5 rodadas, depois daqui a 10, depois daqui a 20, a gente vai ter um pênalti assim mal marcado no Campeonato Brasileiro. Jogador com a mão para trás? Não, vai ter um mal marcado, porque existe lance com erro no Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada. É só isso. Agora, eu tô com um plihal, porque eu fiquei com a sensação no outro ângulo que a gente estava vendo ali a transmissão, que ela respinga no final do Wesley. Então, do jogador pro Gerson não daria. E não é um movimento que ele tá assim, tá imprudente, tá marcando assim, ou tá passeando dentro da área com a mão assim. Ele tá no movimento para tirar, de prudência. É um movimento natural que ele joga no futebol. E isso é um debate... Ramon Abate Abel acertou essa. Foi bem. Vale o papo com o Felipe Luiz, vale o papo aqui na mesa, mas o jogo não passou por isso. Ele também acerta. Ele trabalhou hoje num dos principais jogos da rodada, depois de uma atuação brilhante na rodada anterior no Atlético Mineiro em São Paulo. É isso, foi expulsão. Agora, eu achei engraçado o Felipe Luiz. Temos grandes árbitros nesses 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por aqui, o Klaus. Ele falou mais um nome que eu não consegui pegar na hora e parou por aí. Podia ser o Klaus. É o Klaus. Mas eu até prefiro quando a gente não sabe o nome do árbitro. Sinal que está fazendo bem o trabalho. Então, mas ele tentou achar o nome bom, não o nome ruim.
E não conseguiu passar de 2. Também temos poucos. Bom, vamos tentar achar algum ponto vulnerável no Flamengo. Para o Birner foi irretocável. Para alguns rubro-negros, a escalação de início como titular do Michael não sei se é um erro do Felipe, mas pode não ser a melhor escolha. Ele tendo Plata e o Luiz Araújo. Você faria a mesma opção do Felipe Luiz, Pedro Ivo Almeida? O Felipe Luiz deixa muito claro. Vai jogar, ele vai escolher quem tiver melhor. Talvez o Michael não seja a melhor fase técnica, mas era quem tinha para começar. E o Plata foi utilizado no segundo tempo quando ele precisou descansar o Gerson. E o Cebolinha, que vinha muito questionado, entra no segundo tempo também, e é ele que inicia o lance do segundo gol, que depois o Grêmio estende um tapete ali para o Arrascaeta passear, e aí o Arrascaeta com campo, com tempo, com tranquilidade para parar, para pensar, para conduzir, para tirar do goleiro, faz o gol. Então é muito delicado. Tinha gente no meio da semana que estava questionando o Cebolinha. Hoje ele acaba fazendo um bom papel nesse segundo gol. O Michael, para mim, não vive o seu auge técnico, está perto do seu auge técnico, já foi muito importante em muitos momentos do Flamengo, mas o Felipe Luiz, ele fala na primeira resposta dele, se eu não me engano, que ele fala, eu pensei o jogo de um jeito, o Grêmio não veio dessa maneira, o que até facilitou, ele só não falou com essas palavras, ele achou que o Grêmio ia povoar o meio de campo e tentar um encaixe com os volantes, travar a circulação de bola e a criação do Flamengo. O Grêmio foi lá em cima. E o Flamengo saiu muito rápido, primeira linha para segunda linha e depois acelerava. O Arrascaeta com espaço pelo meio, entre linhas ali atrás da linha e entre o zagueiro e o lateral e o Gerson também passando. Não necessariamente o jogo passaria pelo Michael para falar o Michael não foi bem, então o Flamengo não fez mais gols por isso. Acho que tem uma dose também um pouquinho mais emocionada, exagerada com o Michael por ali, como já teve com o Cebolinha também. Eu até concordo que o Cebolinha entrou... Ou até com o Bruno, quem achou que ele poderia ter feito coisa melhor hoje. Eu até concordo que o Cebolinha entrou melhor que o Michael no segundo tempo, fez um bom jogo o Cebolinha, só que o Cebolinha também vem baixo. Sim, mas não é por causa disso que a gente vai descartar o cara. Exatamente, só que tem outra coisa que a gente tem que pensar. O Plata, no jogo de meio de semana, ele precisou no segundo tempo jogar praticamente como um lateral barra ala. Ele foi um cara que foi improvisado, você teve um desgaste físico ali. Mas quarta e domingo. Mas mesmo assim você tem um desgaste e você tem necessidade de rodar um elenco que é poderoso. Mas me parece que o brasileiro do Flamengo vai estar em campo que estiver mais próximo de 100%. Porque 100%, raríssimos jogadores no futebol brasileiro estão 100% por um jogo. A outra alternativa seria o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo ele tem algo que é até interessante, ele costuma render mais quando ele vem do banco de reservas. Jogador de segundo tempo. E joga muito bem. Muito fôlego e time cansado do outro lado. Então ele tinha duas opções, ou iniciava com o Cebolinha, ou dava oportunidade para o Michael. Eu acho até que o Cebolinha melhora no segundo tempo. Fez um bom jogo. Um jogador que tem muito potencial. Ninguém questiona a parte técnica dele, mas ele precisa ser mais constante e alto nível. Acho que hoje a gente tem que destacar, falando desse lado esquerdo, mais uma atuação que mostra como o Alexandro é acima da média. Equilibrado, bem na marcação, subindo também, partidaça dele. Aliás, dificilmente ele joga mal com a camisa do Flamengo. Por isso que ele pode jogar com um cara mais agudo no ataque do lado esquerdo. Então tem o Gerson que constrói, o Wesley passa. Né? Ele sustenta. E, inclusive, se precisa chegar... Porque está muito, porque não está desafogando pela lateral, chega também. Sim. Porque às vezes as pessoas têm essa visão um pouco complicada do Alexandre, que ele é um cara que não sobe. Ele faz muito bem esse papel, mas sobe com muita qualidade. Eu acho que hoje a melhor notícia, dentro de um jogo que, para mim, teve um desgaste do Gerson, Pulgar e De La Cruz vem jogando muito bem. Eles se alternam ali no meio-campo, né? Hora um é primeiro homem de meio-campo, hora o outro avança um pouco mais. Por isso que achou que iam brecar os dois, inclusive. Os dois muito bem no jogo, controlando, dominando as ações, mas o principal é a melhor atuação do Arrascaeta em 2025. Para mim, essa é a segunda rodada seguida que o Arrascaeta resolve. Ele vem crescendo, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, 3 gols para cada um. Hoje foi uma partidaça dele, sim. O golaço com tapa ali no segundo gol, a frieza que ele tem para limpar o Volpi para marcar o primeiro gol, participativo, né, bem fisicamente. Então, assim, esse setor de meio campo do Flamengo titular é fortíssimo. Porque eles têm uma capacidade ali de controlar o jogo, de trocar passe. O Grêmio não conseguiu encaixar a marcação. Pelo contrário, o Grêmio deu muito espaço entre a linha de meio campo e a linha de defesa, que era o que o Pedro estava alertando. E aí o Flamengo deitou e rolou. O resultado hoje ficou barato. E a gente entende a insatisfação do torcedor por conta de atuações abaixo do Flamengo na Libertadores. Entendo completamente. Não acho que o Felipe Luiz também não deva ser criticado. Tem que ser criticado. Mas, no geral, gente, o Flamengo do Felipe Luiz joga bem. Sim. Domina os adversários. Não dá para você normalizar, apesar do momento coletivo do Grêmio complicado, o Flamengo ia até o Sul e praticamente não correr risco. O Grêmio ganhou do Galo, mas correndo muito risco. Jogou muito melhor que jogou o muito Grêmio. melhor. A primeira metade do primeiro tempo foi a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Galo. Ele tomou um amasso inacreditável. O Volpi talvez tenha tido a melhor atuação individual de jogadores do Campeonato Brasileiro. Vamos escutar um dos responsáveis, talvez o maior por isso? Gustavo. Bom, galera do Mengão,
vitória importante para o Flamengo, mais 3 pontinhos. O Flamengo segue aí na liderança do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, né? O Mengão é líder, ao lado do Palmeiras. O Flamengo lidera apenas na questão do saldo de gols, né? O Flamengo fez 5 gols, uma coisa assim. O Palmeiras fez 4 gols no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Mengão aí consegue se manter na liderança. Vai enfrentar o Juventude aí no próximo jogo, né? Jogo difícil, jogo muito importante para o Flamengo. Acredito que o Flamengo possa sair vitorioso nessa partida diante do Juventude e também diante do Vasco, né? O Flamengo enfrenta também o Vasco depois do Juventude e aí já vem o calendário de Conmebol Libertadores, LDU Quito, né? O Flamengo enfrenta o Juventude e o Vasco, os 2 jogos no Maracanã. O Flamengo não vai precisar se deslocar e depois vai para Quito, no Equador, enfrentar a LDU. Sempre um time muito difícil. O Flamengo venceu uma vez lá só, né? Quando era o Dorival Júnior. Nunca tinha vencido lá. Dificilmente um time brasileiro vence a LDU jogando em Quito. É um jogo muito complicado. Então, o Flamengo vai ter que priorizar o Campeonato Brasileiro com o time titular, na minha opinião. O Flamengo deve ser campeão brasileiro nessa temporada, né? Ele tem que ser campeão brasileiro nessa temporada e levar as Copas em segundo plano, pelo menos é o que eu acredito, né? Que seja feito. Levar as Copas em segundo plano como? Cara, quando chegar o mata-mata, aí é mata-mata, né, pessoal? Mas enquanto tá aí nesses jogos mais fáceis, fase de grupo, tem que ser o time alternativo. Jogo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba também tem que ser um time alternativo, né? O Flamengo não pode colocar um time titular diante desse jogo aí. Justamente por isso, a prioridade esse ano, na minha visão, tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa conquistar mais esse título. Porque Libertadores e Copa do Brasil, cara, depende muito da sorte. Depende muito do dia. Depende de... O Flamengo enfrentou o Central Córdoba e perdeu. Vocês acham que o Flamengo enfrentar o Central Córdoba 10 vezes no Maracanã? Vocês acham que o Flamengo não vai vencer 7 ou 8 jogos? Pois é, e se tá num dia ruim, você arrisca nas Copas e aí? Já era.